eu não me lembro a última vez que eu tive uma expectativa tão grande para um filme igual eu tava para Aranhaverso 2. Aranhaverso 2 é um filme extremamente importante para a história do cinema. E a gente possivelmente só vai ter a dimensão da importância desse filme alguns anos para frente. Por quê? Tem muito tempo que os filmes, de forma geral, mas principalmente os blockbusters, perderam a capacidade de impressionar o público, perderam a capacidade de trazer cenas realmente inovadoras que você nunca tinha visto e impressionam o público, como por exemplo Jurassic Park. Eu lembro quando eu fui ver que eu era criança, eu falei, gente, como que isso está acontecendo? Esse dinossauro existe e tal. E isso aconteceu lá no começo dos anos 90, final dos anos 80. E de lá pra cá, lógico que o cinema evoluiu muito, tiveram muitas inovações, principalmente no que diz respeito aos efeitos especiais, às cenas, tudo. Mas essa fonte, de certa forma, esgotou. Por exemplo, a gente vê os filmes recentes da Marvel, eles estão cada vez fazendo menos sucesso. Eles estão cada vez impressionando menos. Eles estão cada vez presos ao mesmo formato que já tá, de fato, desgastado. Então, eu tava com uma expectativa gigantesca para Aranhaverso 2. Porque era um filme que eu via um potencial de revolucionar isso, porque o primeiro revolucionou. O Aranhaverso original, ele trouxe uma nova forma estética, que é esse 3D estilizado, que é um filme que é passado em 3D, só que ele tem vários elementos do 2D, às vezes a tela, por exemplo, é congelada, e aí aquele frame é totalmente estilizado em 2D, então é um filme que traz muitos elementos dos quadrinhos, e é uma estética que conseguiu fazer com que o filme fosse mais expressivo, mais original, mais criativo. Então eu tava com uma expectativa muito grande, primeiro por causa desse aspecto técnico. A segunda coisa que me fazia ter uma expectativa muito grande era a questão de trabalhar um personagem negro dentro do universo do Homem-Aranha. Eu já falei em diversos outros vídeos elogiando esse filme, como ele consegue trazer o Miles Morales para o universo do Homem-Aranha, sendo um novo Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo trazendo uma história extremamente autêntica, não simplesmente falando assim, agora o Peter Parker é negro e simples assim, repetindo a história. Então eu tava com uma expectativa muito grande para ver como que iria ser a continuação disso, se eles iriam conseguir manter essa autenticidade. E a terceira coisa que me fazia ter muita expectativa era o fato da validação desse estilo visual para contação de filmes de heróis. Os filmes de heróis, eles estão cada vez mais hiperbólicos, cada vez mais viagens intergalácticas, multiverso e tal. E esse universo extremamente fantasioso, ele não combina muito com um visual realista. É como se as coisas ficassem muito conflituosas e a gente perdesse a capacidade de se envolver com o filme. Então, gente, eu queria muito que esse filme fosse muito bom. Eu achava e continuo achando que tem muita coisa em jogo para Aranhaverso 2. Eu achava que se esse filme fosse um fracasso, ele não desse muito certo, era de certa forma um banho de água fria numa possibilidade que a gente teria de fazer com que os filmes fossem mais criativos, mais envolventes, com que os filmes trouxessem esse algo novo que a gente tanto tá buscando. E felizmente o filme é muito bom. O filme confirmou todas as expectativas que a gente tinha dele. Esse filme é melhor e muito que o Aranhaverso original. O Aranhaverso original tinha aquela questão de eles estarem inovando, estarem buscando um estilo visual novo, um formato novo, só que de certa forma eles ficavam meio aflitos. Poxa, será que isso vai dar certo? Será que a gente não tá indo longe demais? E o filme, o Aranhaverso original, foi muito bem, ganhou o Oscar de melhor animação e foi muito bem com o público. E nessa continuação, os produtores se sentiram mais à vontade para avançar ainda mais. Gente, o filme é simplesmente maravilhoso. Cada frame desse filme, que é um filme longo, é uma obra de arte. É um filme que você pode parar o filme em qualquer cena, tirar um print screen e imprimir para colocar um quadro na sua casa. O filme é lindíssimo. E além de ser muito lindo, o filme é uma experiência nova no cinema. É uma coisa assim que, igual eu tava falando, eu tive essa sensação muito tempo atrás quando eu vi Jurassic Park, de ver algo novo, ver um dinossauro. Esse filme faz isso. O filme tem coragem de mexer no frame rate, tem coragem de mexer na forma como os elementos são renderizados. Uma hora é um 3D mais realista, outra hora o filme fica completamente estilizado. E tudo isso tem uma ligação muito forte com a narrativa. O cinema é justamente isso, é essa capacidade de você contar uma história sem necessariamente estar falando tudo, porque você tem um artifício do visual. Os elementos visuais ajudam muito a expressar aquele universo que o filme quer abordar. Falando agora um pouco da narrativa, que filme gostoso de ver. Eu falei isso em alguns vídeos para trás, né? Como que
os filmes de heróis se perderam completamente. A gente perdeu a capacidade de se conectar com o herói, entender as motivações, entender as dores que fazem com que o Batman seja o Batman, que o Homem-Aranha seja o Homem-Aranha e tal. Tava cada vez mais uma esquemática gigantesca de salvação do mundo, do universo e tal. E os heróis perderam completamente a essência. A gente até tava esquecendo quem que eram esses heróis, o íntimo desses heróis. E esse filme resgata justamente isso, sabe? Miles Morales é um personagem que já arrastou uma legião de fãs e vai fazer isso cada vez mais. Como que esse personagem é bem construído, agora ele já tá mais maduro. Esse filme aborda muito a relação dele com a família nesse processo de amadurecimento e muito também da relação dele com a Gwen. Assim, esses dois são um casal apaixonante. Esse filme mostra muito o começo desse relacionamento, né? Aquela coisa gostosa de você gostar de uma pessoa e não saber se ela gosta também, de você ficar pensando na pessoa, pensando se ela gostou do que você falou, ou ficar pensando se aquilo que ela fez ou que ela falou era um sinal pra você e tal. Aquela coisa muito gostosa da adolescência, aquelas paixões, aquele crush, que tá muito, muito bem desenvolvido no filme. É apaixonante, é gostoso ver esse filme. Ao mesmo tempo, não é melodramático demais, é na medida certa. O filme, inclusive, ele adota o tom certíssimo. É um filme pra cima, é um filme divertido, alegre, sempre envolvente. Não fica nunca aquela sensação de assim, nossa, que preguiça. É aquela sensação de que o filme tá um pouco maçante ou que o filme tá um pouco mais longo do que ele deveria ser. Pelo contrário, é um filme longo, mas que a todo momento você tá completamente envolvido com o que tá acontecendo. Gente, ó, eu vou fazer outros vídeos sobre Aranhaverso, falando dos aspectos técnicos, o que faz com que a gente tenha toda essa sensação, o que tá por trás, quais são os mínimos detalhes que causam toda essa experiência, mas é um filme, igual eu falei, divisor de águas, que vai ser cada vez mais referências para outros filmes. Eu espero que seja referência para Marvel. A Marvel se perdeu completamente e esse formato desse 3D estilizado pode ser um caminho criativo para que esses filmes se renovem e possam alcançar de novo essa criatividade e sejam capazes de envolver de novo a audiência. Então é isso. Eu tô, assim, extremamente feliz com Aranhaverso. O que eu posso falar desse filme? É um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Filmes de heróis, com certeza, tá lá no top 3.